Olá, seja muito bem-vindo ao canal Biologia com a Aline Luna. Hoje, o assunto da nossa aula, nós vamos dar início a uma sequência de vídeos sobre metabolismo celular, metabolismo energético. E aí, nós vamos começar com respiração celular e suas etapas, e depois nós vamos continuar aí com essa sequência de vídeos sobre metabolismo celular, tá? Antes de começar, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Se inscreve aqui rapidinho, um clique resolve sua situação e ajuda aqui também, tá bom? Vamos lá. Então, o metabolismo celular ela é uma soma de várias reações químicas que vão acontecer dentro da célula, a nível celular. Essas reações químicas elas vão estar constantemente formando ou desfazendo moléculas para que essas moléculas elas sejam utilizadas de alguma forma pela célula ou pelo organismo. E esse metabolismo ele está dividido em duas partes, e ele é classificado de duas formas. A gente chama de anabolismo e catabolismo. A união desses dois, as reações anabólicas e as reações catabólicas, dão a origem ao que a gente chama do conjunto de metabolismo. Então, o anabolismo, eles são reações químicas de síntese. E aí, vamos lá. O que são essas reações de síntese? É quando eu pego moléculas simples e vou unir essas moléculas para formar uma molécula maior, uma molécula mais complexa. Tá? Então, o anabolismo ele vai sintetizar, ele vai formar novas moléculas, moléculas complexas, a partir de moléculas simples, tá? Como se eu estivesse pegando o quebra-cabeça, peguei várias pecinhas e montei um quebra-cabeça. Então, aí é o anabolismo. O catabolismo são as reações de degradação, em que quebram moléculas grandes para formar moléculas menores, tá? Então, é como se eu estivesse fazendo serviço oposto. Eu pego o quebra-cabeça e vou separar as pecinhas desse quebra-cabeça, porque eu vou precisar dessas pecinhas separadas, tá? Essas reações do catabolismo, elas podem ocorrer de forma anaeróbica e de forma aeróbica. Anaeróbica, a gente tem um exemplo do que a gente vai estudar hoje, que é a glicólise. E de forma aeróbica, a gente tem o ciclo de Krebs, a cadeia respiratória, que a gente vai estudar nas próximas aulas. Mas a gente vai determinar direitinho. O que é que eu preciso que você entenda? Anabolismo são reações de síntese. Eu vou juntar moléculas pequenas para formar uma mais complexa. E reações catabólicas, catabolismo é a degradação de alguma molécula, tá? O que a gente vai estudar hoje na respiração celular é o catabolismo, tá? Porque a gente vai pegar uma molécula e degradar, porque eu vou precisar dessa molécula degradada. Em algumas situações, eu vou precisar de moléculas grandes. Nessa situação, a gente vai precisar da molécula pequenininha. Então, a gente vai passar pelo catabolismo com reação de degradação, tá? A respiração celular são reações químicas que elas ocorrem na célula e que o objetivo dela é produzir energia. Tá? Então, a respiração celular, a principal função, o principal objetivo dela é produzir energia que será necessária nas atividades da célula e do organismo como um todo. Na respiração celular, a gente vai utilizar aqui a produção de ATP, que é a moeda energética, eu falo já um pouquinho dela, através da degradação da glicose. A glicose é um carboidrato que está presente aí na nossa alimentação. Então, na respiração celular, lá na nossa digestão, o carboidrato ele vai ser degradado em moléculas menores. E quando essa molécula menor de carboidrato for a glicose, essa glicose ela vai ser importante na respiração celular. E essa respiração celular ela é dividida em 3 etapas. Hoje nós vamos ver a glicólise, tá? Mas temos aí, além da glicólise, o ciclo de Krebs e a cadeia respiratória. A glicólise e o ciclo de Krebs são 2 etapas que vão ter por função degradar a molécula de glicose. Na cadeia respiratória, a gente vai ter justamente a produção da energia, que é o ATP. A glicólise ela ocorre no citosol, no citoplasma da célula, tá? E tanto o ciclo de Krebs
como a cadeia respiratória, eu esqueci de colocar aqui, mas vocês vão colocar, elas ocorrem na mitocôndria. Então, glicólise, ela ocorre dentro do citoplasma da célula e o ciclo de Krebs e a cadeia respiratória ocorrem na mitocôndria. A mitocôndria, ela é muito importante na respiração celular, porque ela é que vai auxiliar nessa produção de energia. Então, coloquei aqui um zoom maior da imagem. O ciclo de Krebs, ele vai ocorrer na matriz mitocondrial. Aline, o que é isso? É nesse espaço aqui, na parte interna da célula, nessa parte mais escurinha. A cadeia respiratória, eu esqueci de colocar aqui, mas vocês vão colocar que ela ocorre nas cristas mitocondriais. Aline, o que são essas cristas mitocondriais? São essas membranas aqui dobradinhas dentro da mitocôndria. Então, enquanto o ciclo de Krebs ele ocorre como se fosse no citosol da mitocôndria, né, que é na matriz mitocondrial, a cadeia respiratória ela vai acontecer numa membrana, só que é a membrana interna da mitocôndria que a gente chama de cristas mitocondriais, tá? Mais informações, mais detalhes sobre o ciclo de Krebs, cadeia respiratória nas próximas aulas. Informações. A glicólise ela é uma etapa anaeróbia. O que isso quer dizer? Quer dizer que ela não usa oxigênio. Porém, as outras duas etapas elas utilizam oxigênio, tá? Bom de colocar aí. Antes da gente falar detalhadamente o que acontece na glicólise, que é a primeira etapa da respiração celular, eu preciso que vocês entendam um pouquinho sobre ATP. ATP, que é a adenosina trifosfato, tá? É uma molécula em que eu tenho uma adenina e uma ribose, que ela está associada a 3 fosfatos. Cada ligação entre esses fosfatos, ele tem uma quantidade de energia. E essas duas ligações entre o segundo e o terceiro fosfato, ele tem uma maior carga de energia. Essa daqui é o que a gente chama de moeda energética do nosso organismo. Quando o nosso organismo ele precisa de energia, o que é feito? É quebrado essa ligação. Esse fosfato ele sai do ATP e aí em vez de ser e o resto da molécula, em vez de ser ATP, se forma ADP. Linda letra, mas vocês entendem, ADP. E usa essa energia para alguma atividade da célula, que a gente vai ver mais já já. Uma informação importante, essa energia que é produzida aqui na forma de ATP, ela não é armazenada. Esse ATP ele é utilizado, ele é produzido no momento em que o organismo está precisando da energia. Então, o ATP é produzido e já é consumido. Aline, e como é que o meu organismo armazena energia? Como é que ele tem essa quantidade de energia armazenada? Ele tem, na verdade, a matéria-prima que dará origem à energia armazenada, tá? Nossa energia, ela pode ser produzida com base em carboidrato, lipídio e proteína. Nosso organismo, ele guarda essa matéria orgânica e essa matéria orgânica, quando o nosso organismo está precisando de energia, essa matéria orgânica é levada a uma atividade metabólica que vai gerar ATP. E o ATP vai ser utilizado naquele exato momento, tá? Então, nossas fontes de energia na sequência. Estou precisando de energia. O que é que meu corpo quer? Ele vai procurar carboidrato para fazer todo esse processo que eu vou explicar para vocês, para poder gerar energia. Aline, olha, minha quantidade de carboidrato é muito baixa. O que é que meu corpo vai fazer se não tiver carboidrato? Ele vai consumir a gordura. Ele vai pegar a gordura e transformar essa gordura em energia, os lipídios, tá? E transformar em energia. Nem tem carboidrato, nem tem lipídios, aí ele vai degradar proteínas.
tá? Aline, por que que o meu organismo ele não vai logo para a gordura, não vai logo degradar a gordura para conseguir energia? Porque a energia que ele consegue com carboidrato, ele consegue produzir numa velocidade muito maior. Então, por isso que é uma energia necessária de imediato. Eu tô precisando de energia, eu preciso de energia urgente, eu vou procurar quem? O caminho mais rápido ou o caminho mais devagar para conseguir essa energia? Então, ele pega o caminho mais rápido, que é a degradação dos carboidratos. Resumo da glicólise, para a gente depois começar no passo a passo dela. A glicólise é a etapa em que a gente vai quebrar a molécula de glicose. A molécula de glicose é essa aqui, ó, C6H12O6. Não esqueçam, C6H12O6. Se você não está entendendo muito bem o que é glicose, tralalá, vai lá na minha aula de carboidratos que tem falando, viu, sobre glicólise, sobre a glicose, sobre os carboidratos. Então vamos lá. A glicólise ela vai quebrar essa molécula. Essa molécula de glicose, nessa primeira etapa, ela vai ser quebrada ao meio. Essa quebra a gente chama de oxidação dessa molécula, tá? Então, a glicose, ela vai ser quebrada e vai deixar de ser glicose, vai se separada, se dividir em duas e vai dar origem a 2 piruvatos. Observem aqui que a glicose tem 6 carbonos. Eu vou dar origem a 2 piruvatos, cada piruvato com 3 carbonos. Onde ocorre essa glicólise? No citosol, já falei. Para a conclusão da glicólise são 10 etapas. Quem for estudar alguma área da biologia, da saúde, que for precisar estudar esse conteúdo, vai estudar detalhadamente cada etapa, tá? Mas a gente não vai estudar as 10 etapas, a nível médio a gente não estuda. A gente vai ver bem sucintamente, mas por que são 10 etapas? Porque na química são feitas, essas reações químicas são feitas rearranjos para que a molécula consiga, ela se ligar a uma molécula para se tornar mais fácil de se separar, mais fácil de se rearranjar. Então, tem muito a ver com a resistência entre a ligação desses elementos. Então, vai primeiro ocorrer tal reação química para que essa ligação ela se torne mais frágil e mais fácil de se separar, tá? Então, a glicólise ela ocorre em 10 etapas por isso. São vários rearranjos, várias reações químicas que acontecem para poder a gente ter, no final, a formação desses 2 piruvatos. Para a glicólise acontecer, a célula precisa de 2 moléculas de ATP. Ué, Aline, mas assim, eu não quero produzir energia? E eu vou consumir energia? Para produzir energia, você vai consumir energia. É como se você tivesse um negócio, vou abrir uma empresa. Primeiro você investe, para depois você ter o retorno. Então, é isso que acontece. Primeiro, a célula investe em energia, através de 2 moléculas de ATP, para depois receber retorno, não só do que ela gastou, mas ela quer um lucro também, tá? Além disso, ela consome 2 ATPs e no final ela vai formar 4 ATPs. Então, olha aí, ela gastou 2, ela precisou gastar 2, mas ela recebeu 4 de volta. Então, dos que ela gastou, ela já teve retorno de 2 e tem mais 2 de lucro. Além disso, a gente vai ter algumas moléculas que a gente chama de carreadores de elétrons. Na glicólise, esse carreador é o NAD. Quando ele já passou pelo processo da glicólise, a gente chama de NADH. Ele vai carregar hidrogênios e energias que são liberados por essa molécula durante essa degradação. E essa molécula ela é altamente energética e vai ser utilizada mais para o final para poder ocorrer a produção de mais ATP, tá? Então, geral,
eu tenho uma glicose que se divide em 2 piruvatos. Para essa reação ocorrer, a célula investe 2 ATPs e no final ela tem a produção de 4 ATPs, tendo 2 de saldo, né, aí no caso, e 2 moléculas de NADH, que foram carregadas, né, eram apenas carregadores de elétron e receberam esse hidrogênio para poder carregar essa energia para ser utilizada mais na frente, tá? Então, agora a gente vai ver o passo a passo da glicólise. Então, eu tenho aqui a glicose, são 6 carbonos. Como eu disse, a célula, ela investiu 2 ATPs. Para que ela investiu esses 2 ATPs? Quando eu quebro essa molécula de ATP, eu libero o piruvato, né? Então, um ATP libera um piruvato, 2 ATPs vão liberar 2 piruvatos. Então, esse ATP liberou os piruvatos, ele vai virar ADP, lembra? Que eu falei para vocês no início. Então, esse piruvato já vai promover a separação desses carbonos, tá? Então, esse piruvato fica aqui, esse piruvato fica aqui para poder separar a quantidade de carbonos. E aí, tem mais 2 piruvatos inorgânicos que estão lá dentro do citosol, que vai se unir a outra parte, ao outro carbono, ó, que ficou livre aqui, ó, ele vai se unir a esse outro carbono, para quê? Para que essa molécula ela consiga liberar hidrogênios que serão recebidos pelo NAD, tá? Voltando. O NAD, que é o carregador de elétrons, ele tá sozinho aqui, NAD+, ele tá precisando se ligar a alguém. Ele se liga a 2 hidrogênios. Cada NAD carrega 2 hidrogênios. Então, o que vai acontecer? Esse fosfato vai se ligar aqui para que essa molécula libere 2 hidrogênios. Então, tá aqui, liberou os 2 hidrogênios, o NAD+ se tornou NADH. Tem energia, já está carregada, vai-se embora. Então, depois que já foi liberado esses hidrogênios, que o NAD foi embora, vai vir 2 moléculas de ADP para esse piruvato, 2 moléculas aqui, e vão recolher esses 2 piruvatos aqui, ó, e vão formar 2 ATPs, certo? Aline, você não me disse que são 4 ATPs no final? Sim, eu não dividi essa molécula em 2, então tudo que acontece aqui em cima acontece aqui embaixo. Fosfato se ligou para liberar o hidrogênio, então vem 2 ATPs aqui, 2 ADPs vão vir aqui, vão tirar esses fosfatos daqui e vão ter 2 ATPs aqui. Observem uma coisa. Gastei 2, né? Aqui eu produzi 2 mais 2, 4, ok? Então, tá tudo igual eu já tinha dito para vocês. Formou um NADH aqui em cima e um NADH aqui embaixo. Então, no total da quebra de uma glicose, eu vou gastar 2 ATPs, formar 2 NADH e 4 ATP, ok? Aline, eu tô estranhando uma coisa. Tá aqui, ó, a molécula de glicose, C6H12O6. Tá? Você disse que ia formar 2 moléculas de ácido de piruvato, que é ácido pirúvico, a mesma coisa. Que eu iria separar, que eu iria quebrar essa glicose ao meio e ia ter formado o piruvato, tá? Mas olha aqui o piruvato, Aline, presta atenção aqui nessa situação. O piruvato é C6H4O3. Então, vamos lá. Na glicose C6, a metade era para ser C3, tá ok? O oxigênio O6, a metade O3, ok? O H12, a metade não era para ser H6? Para formar 2 moléculas com H6? A sua conta tá certa, mas o que acontece? Desses hidrogênios aqui, dos 6 hidrogênios que supostamente era para ter em cada molécula de piruvato, foram retirados 2. Para onde é que foram esses 2? Sumiram, evaporaram? Não. Esses 2 eles estão lá no NADH. Lembra que eu disse para vocês que cada NAD ele carrega 2 hidrogênios? Então, cada
molécula de piruvato, ele perde, em vez de ter 6 hidrogênios, ele tem 4. Então, cada molécula de piruvato, ele perde 2 hidrogênios. 2 hidrogênios vão estar nessa molécula de NADH aqui, e mais 2 moléculas vão estar nessa molécula de NAD aqui. No final, uma glicose consumiu 2 ATPs, produziu 4 ATPs, e aí quando a gente vai diminuir, né, o que ela produziu pelo que ela já consumiu, ela vai ter o saldo, ela vai ter o lucro de 2 ATPs. O NAD+, ele deu origem a 2 NADHs, que vão ser usados mais na frente. E em vez de ter uma glicose, eu vou ter 2 piruvatos, tá? Aline, se era para produzir energia, 2 ATPs é muita energia? Não é não. Mas da respiração celular só passou a primeira etapa, a gente só fez a glicólise. Ainda tem mais 2 etapas aí de produção de ATP. Calma aí, a gente vai produzir mais ATP, a gente só começou. E daqui, o que é que vai acontecer? Esse piruvato que está lá no citoplasma, lá no citosol da célula, ele vai entrar na mitocôndria e ele vai lá para a matriz mitocondrial, que eu mostrei para vocês no início da aula. E lá na matriz mitocondrial vai ocorrer uma série de reações químicas, outras reações químicas, que é o que a gente chama de ciclo de Krebs. Que isso aí a gente vai ver na nossa próxima aula, ok? Espero que vocês tenham gostado, que tenham entendido a aula. Qualquer dúvida, coloca aqui nos comentários. Não esquece de se inscrever, não esquece de ativar o sininho. Não esquece de correr lá no Instagram, porque lá no Instagram, sempre que vai ter aula nova aqui, eu posto lá no Instagram para vocês já ficarem sabendo. E a melhor maneira de você conseguir alcançar seus objetivos é estudando. Então, estude o máximo que você puder. Mas só enlouquecer estudando não. Descanse também, tá? Tem que saber mediar aí. Descansar, dormir, se divertir e estudar, tá? E nesse momento tenso da nossa existência, dessa pandemia, por favor, fique em casa, cuide de si, cuide dos seus, cuide de todos nós. Até uma próxima aula, um grande beijo e até lá!